Graças e paz a todos, amados irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Timóteo. É 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 até o 17. 2 Timóteo, 14 até o 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que fosse inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada, é soprada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Tem um propósito, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Pai querido, fala conosco nessa noite, continua falando. Queremos ouvir tua voz, Senhor. É com temor e tremor diante de ti, que teu Espírito ensine, que teu Espírito guie para a verdade que tu queres falar nessa noite para todos nós. Dependemos de ti, Senhor. Nossa suficiência vem de ti. Então ensina-nos nessa noite e que possamos ouvir a tua voz. Amém. Amados irmãos, que valor nós temos dado à palavra de Deus. Quanto é que nós debruçamos em cima da palavra de Deus para conhecer a Cristo, conhecer a vontade de Deus, conhecer o que Deus quer para nossas vidas e o propósito de Deus para nossas vidas. Nós investimos em conhecimento de muitas coisas, não está errado, mas a priorização da palavra de Deus deveria ser a coisa que mais ocupasse a nossa visão, o nosso coração, a nossa mente, o nosso serviço a Deus e o nosso andar no caminho do Senhor. Irmãos, o ataque do mundo à palavra de Deus sempre houve. E não começou aqui. Começou na eternidade. O ataque à soberania, ao governo, à autoridade de Deus, lá na eternidade nos céus. Lúcifer. E quando veio para a terra, meus irmãos, quando Deus fez o homem, Deus deu uma ordem para o homem. Então, Satanás vai lá e ataca a palavra de Deus, porque o intuito de Satanás é que as pessoas não conheçam a Deus, que se afastem do Deus, que não conheçam a Cristo, que não tenham a suficiência da palavra de Deus em tudo, Satanás está lá. Então, toda a caminhada do Velho Testamento, nós vemos, amados irmãos, Satanás do modo ou outro, tentando tirar o povo da suficiência, da soberania, da fidelidade de Deus em relação à sua palavra. Nós vemos no caminhar, quando nós vemos Jesus na primeira tentação, Mateus 4, Lucas 4, ele vai dizer, se tu és filho de Deus, transforma-se essa pedra em pães. O que Jesus disse para ele? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está vendo, amados irmãos? Jesus dizia, a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade de Deus, eu vim cumprir a sua obra. Talvez vivemos um tempo onde o povo de Deus conheça menos a palavra de Deus. Conhece os sermões, conhece os pregadores, conhece tudo, mas não conhece a palavra de Deus. Antigamente, os crentes que eram chamados, certo, na minha época, quando eu falava aquela pessoa é crente, aquela pessoa, ela conhece a Bíblia, ela anda na palavra de Deus. Esses eram os crentes. Isso com o tempo foi mudando. Por quê? Porque os crentes foram mundanizando. O mundo foi entrando. E o mundo tem outra palavra. E a palavra do mundo é oposta à palavra de Deus.
Tanto é que Jesus disse, o príncipe desse mundo vai ser julgado. E foi lá na cruz. Mas o próprio Jesus disse, olha, aqui está o príncipe do mundo, ele não tem nada em mim. Também a palavra de Deus diz lá em 1 João capítulo 2, 1 João capítulo 2, versículo 15, ele diz assim, não ameis o mundo, nem as coisas que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Por quê? Porque tudo que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. É um chamado para mim e para você, amados irmãos. Estamos no mundo, mas nós conhecemos a nossa posição em Cristo Jesus como filhos de Deus. Colossenses 1,13, ele diz, ele nos transportou do reino das trevas. O reino das trevas tem a sua doutrina. O reino das trevas tem os seus valores. Nós sabemos que o caos religioso, político, econômico, amados irmãos, quem está por trás é Satanás. Deus não está no caos. Tanto é que quando Deus fez o céu e a terra, há um hiato entre versículo 1 e versículo 2. No versículo 2 diz assim, e a terra se tornou vazia, sem forma e em trevas. Mas como que Deus vai resolver esse caos? Haja luz. A palavra de Deus. Por isso, para nós, amados irmãos, João capítulo 1 diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João 1,14 vai dizer, e o verbo se fez carne, a palavra, e habitou entre nós, e nós vimos sua glória, e veio cheio de graça e de verdade. Quando você vai para Hebreus capítulo 1, versículo 1, ele vai dizer, havendo Deus outrora falado aos pais, através dos profetas, de vários modos, várias maneiras, que são tipos, hoje fala no Filho. A voz de Deus é o Filho é a palavra. Mas, amados irmãos, nós temos conhecido o Filho. Nós temos amado a palavra de Deus para dirigir nossas vidas. Tudo que há no mundo, como diz lá em 1 João 2, o que há no mundo? O mundo tem educação, tem divertimento, o mundo tem um monte de estudos. Quer dizer que você não pode ter educação? Claro. Ou divertir do modo sadio? Claro. Ou conhecer do modo sadio? Claro. Mas o que está por trás do mundo? Nossos filhos vão para a escola, o que eles vão aprender? Eles não vão aprender mais as matérias que aprendiam nossos pais, eu aprendi. Na minha época, o que acontecia? Existia aquela divisão, o padre falava, toda semana tinha aula de religião, falava com os católicos e vinha o pastor falar com os evangélicos. Os Estados Unidos foi formado através dos Quakers, que trouxeram a palavra de Deus da Inglaterra. A maior universidade dos Estados Unidos, essa universidade foi fundada para proclamar a palavra de Deus. Só que, amados irmãos, hoje é proibido você ler a Bíblia lá. O mundo entrou de tal modo, trazendo o seu sistema mundano para dentro daquilo que o propósito era glorificar a Deus. E outras universidades que nós temos, Mackenzie, Companhia Limitada. Coitado do Mackenzie, ele queria ter uma universidade que ali falasse a palavra de Deus, desse os princípios de Deus. A universidade que eu falei nos Estados Unidos é Harvard, que é a universidade maior que tem nos Estados Unidos. Mas hoje, amados irmãos, mundana. É proibido você falar da palavra de Deus lá dentro. Está vendo?
Satanás, ele está entrando, ele está tirando a palavra de Deus do coração dos filhos de Deus. E os filhos de Deus, distraídos nesse caminhar, eles acham que o mundo é inócuo, que o mundo é bom. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo está morto. E Jesus fala, João 17, Pai, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Por quê? Porque Ele nos transportou do reino das trevas, desse mundo, para o reino do Filho do seu amor. É um outro reino, princípios diferentes, vida diferente, namoro diferente, casamento diferente, educar os filhos diferente. Tem um trabalho diferente, se é patrão, se é empregado, diferente. Porque agora eles são celestiais, eles fazem as coisas para Deus. Por quê? Qual é o fim principal do homem? Está lá no Catecismo do Westminster. Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Isso é o fim. Nosso casamento não é o fim. Nosso casamento é o fim de glorificar a Deus. Nós termos filhos é para glorificar a Deus. Nossos filhos precisam ser ensinados, porque daqui a um tempo eles vão estar trazendo a palavra de Deus. Nós temos que passar o bastão. Para quem vai passar o bastão, irmãos? E nós temos negligenciado a palavra de Deus dentro do nosso lar, dentro do nosso convivência familiar, dentro do nosso trabalho, na assembleia. Oh, irmãos, preste bem atenção. A Bíblia diz assim: errais não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Nós temos aqui tudo que fala de Cristo. E aqui tem um guia. Aqui tem um caminhar. Tem uma direção para a minha vida e sua. Todos os aspectos da nossa vida. Está com problema conjugal? A palavra de Deus vai dar direção. Está com problema com seus filhos? A palavra de Deus vai dar direção. Está com problema no trabalho? A palavra de Deus vai... Se está com problema com você mesmo, a palavra de Deus dá a direção. O problema, meus irmãos, que nós não temos conhecido a palavra de Deus. Aquela mãe de John Wesley, mais de 10 filhos. Isso para vocês, mulheres, e para os homens, então, muito mais. Ela tinha uma hora do dia que ela punha um lençol na cabeça e os filhos diziam assim: não importune a mãe, que a mãe está falando com Deus. Ah, irmãos, cadê aquele momento nosso na palavra de Deus? Ser guiado, ganhar sabedoria, que é o próprio Cristo, para andar dentro da palavra do Senhor. O mundo, ele vai entrando sorrateiramente. É devagar. E você vai aceitando. Ah, isso não tem problema. Não, na escola, é uma festinha, mas essa festinha não tem problema. Tem. E o povo de Deus tem que se posicionar. Você não vai brigar, mas posicione. Isso daqui meu filho não participa. Pergunte para os seus filhos: o que ensinou lá na escola hoje? Eles vão contar. E se ensinou alguma coisa que contraria a palavra de Deus, se deve ir lá. A isso não, nós não compactuamos com isso. Irmãos, o povo de Deus está acovardado diante desse mundo que jaz no maligno. Não preocupe em perder o emprego. Não preocupe se seu filho vai sair da escola. Não preocupe. Honre o Senhor e Deus honra a sua fé. Permaneça em Cristo, independente das consequências. Deus nunca abandonou o seu povo. Deus nunca honrou a fidelidade dele em relação aos seus povos. Mesmo o seu povo sendo infiel, Deus continuava sendo fiel. E ele disse: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, o povo de Deus tem perdido a visão de permanecer. Permanecer. Nossa vida cristã é uma vida de habitar, permanecer, uma vida de união com Cristo, união com sua palavra, união com Cristo, união no seu amor. Nós não podemos sair daí, irmãos. Ficamos vulneráveis.
Olha as universidades hoje, irmãos. Olha as universidades. Ateus. Ideologia. E muitas vezes nós estamos distraídos. Não, irmãos. Você jovem foi chamado para dizer: eu amo meu Senhor Jesus. E a Ele eu sigo. Bota a cara para bater. Você não está sozinho. É Deus que está com você. Mas onde Deus não está, onde Deus não está na frente, Ele não é minha retaguarda. Mas se Ele está na frente, Ele é minha retaguarda. Você vê aqueles 3 lá, Nabucodonosor, jogado na fornalha. Amados irmãos, eu sirvo a um Deus vivo. Se Ele quiser, tudo bem, Deus está na frente. Ele é a sua retaguarda. Nós precisamos, diante desse mundo que jaz no maligno, ser luzeiros nesse mundo em trevas. E como é que nós vamos ser, amados irmãos, se nós desconhecemos a palavra de Deus? Se nós não temos comunhão com o Senhor? Se nós não temos intimidade com o Senhor? Se nós estamos deixando a palavra de Deus de lado para guiar as nossas vidas? Eu já contei N vezes aqui, vou contar outra vez, por isso marcou. A senhora um dia marcou a consulta, veio de fora, uma outra cidade, ela sentou e ela foi categórica. Eu assustei, ela falou assim: doutor, eu vim aqui, eu não quero saber o que o senhor pensa, eu quero saber o que a Bíblia diz. A minha situação é esta com meu marido. Peguei a Bíblia do lado e li. Ela falou: obrigado, já vou embora, já sei o que vou fazer, porque Deus já respondeu. Irmãos, é isso que nós precisamos. Deus falou, e o que Deus falou é a verdade. Fica firme nela. Estamos nos beneficiando da palavra quando ela abre os nossos olhos para discernir o verdadeiro mundo. Como nós precisamos discernir, pedir discernimento de Deus. Isso daqui é o mundo, é a astúcia de Satanás. Porque geralmente vem travestido, é um filé mignon, onde lá dentro tem chumbinho. Uma boa parte do evangelho de hoje é isso. Fala de Jesus, mas traz lá dentro o quê? Um chumbinho. Não é Jesus, não é o evangelho, não é o Espírito. E a Bíblia diz que lá aqueles irmãos do Coríntios estavam tolerando. Eles falaram: não tem problema. Não, amados irmãos, se você for ver lá no Salmo 119, você tem um Salmo 119 falando sobre a palavra de Deus, a importância dela. Muitas vezes nós não paramos para avaliar. Salmo 119 tem 176 versículos. Você imaginou isso? Por que será que tem 176 versículos? Você vai ver, amados irmãos, que há uma sequência de vivifica-me de 10 vezes, 8 vezes no imperativo, 2 vezes o Senhor me tem vivificado. Por quê? Porque eu amo a tua palavra, eu permaneço na tua palavra, o meu prazer é a tua palavra. Ah, amados irmãos, o que é que nós vamos falar para as pessoas? O que nós achamos? Não faça isso. Diga: a Bíblia diz. A Bíblia diz. Fale para o seu coração isso. A Bíblia diz, porque nós temos dentro de nós uma guerra. A carne e o espírito. E você pode dizer para o seu espírito, para a sua carne: a Bíblia diz que a carne foi crucificada com Cristo Jesus. A Bíblia diz: andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. A Bíblia diz, amados irmãos. Nós precisamos ser homens e mulheres, pais, mães, sogros, sogra, avós, da Bíblia. Nós temos distanciado da palavra de Deus, nós escolhemos algumas coisas na palavra de Deus. Todo caos é necessidade de haja luz. Quando houve luz, começou a separação, na nossa vida também. Quanto mais a revelação de Cristo, a Bíblia diz assim: na tua luz eu vejo a luz, eu vejo a verdade. Porque Jesus é a luz, Ele é a verdade. E a palavra de Deus diz assim: conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. Ah, irmãos, nós precisamos conhecer Cristo. Ele é a verdade, Ele é a palavra, Ele é o Deus encarnado.